E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. Gênesis 5:27. A vida de Matusalém, o homem mais longevo da Bíblia, nos inspira a refletir sobre a intercessão divina que atravessa gerações. Através da história de Matusalém, vamos explorar a importância da fé contínua e da intercessão de Deus em nossas vidas. Matusalém não é apenas um símbolo de longevidade física, mas também de uma jornada espiritual prolongada, onde a presença divina se faz sentir em cada momento. Sua história nos desafia a considerar o impacto da nossa fé ao longo do tempo, e como a nossa confiança em Deus pode influenciar não apenas nossa própria vida, mas também a vida daqueles que nos cercam e das gerações futuras. Matusalém, descendente direto de Enoque, nos mostra uma linha de fé que perdura por séculos. A conexão entre sua longevidade e a fé de sua linhagem ressalta a importância de uma vida vivida em proximidade com Deus. Sua existência, estendida por quase um milênio, é um testemunho do poder sustentador da fé e da intercessão divina. Este relato bíblico nos convida a refletir sobre como a nossa própria caminhada de fé pode ter um efeito duradouro, transformando vidas e mantendo a chama da esperança acesa através dos tempos. Explorando a vida de Matusalém, somos chamados a perceber que a intercessão divina não tem limites de tempo, estendendo-se de geração em geração, moldando e fortalecendo a humanidade. Matusalém, filho de Enoque, viveu uma vida marcada pela presença constante de Deus. Sua longevidade não foi apenas um feito biológico, mas um sinal de intercessão divina. Matusalém testemunhou muitas gerações, sendo um elo vivo entre o passado e o futuro. Ele viu o mundo mudar, mas sua fé permaneceu inabalável. A cada novo amanhecer, Matusalém agradecia a Deus pela vida concedida e intercedia pela sua família e seu povo. Sua vida não apenas inspira reverência pela sua idade avançada, mas também pela profundidade espiritual que ele mantinha, transmitindo sabedoria e perseverança a todos ao seu redor. A história de Matusalém nos lembra que a presença de Deus pode sustentar-nos ao longo de toda uma existência, guiando-nos através das mudanças e incertezas da vida. Matusalém não apenas sobreviveu às eras, mas floresceu nelas, sendo um farol de esperança e fé para os que o cercavam. Seu testemunho ressoa através dos séculos, desafiando-nos a cultivar uma relação íntima com o divino que transcende o tempo. A vida longa de Matusalém não foi um mero prolongamento, mas um exemplo vivo de como a intercessão divina pode transformar vidas e moldar o curso da história. Ao honrar sua memória, somos chamados a refletir sobre a constância da fé e a importância de permanecermos firmes em nossas convicções espirituais, não importando as circunstâncias que nos cercam. Sua vida longa permitiu que ele fosse uma testemunha viva da criação de Deus, reforçando a importância da perseverança na fé. Matusalém orava diariamente, pedindo a Deus que guiasse suas ações e palavras para serem um exemplo para os outros. Ele compreendia que sua longevidade era um presente divino, um tempo extra para interceder em prol de sua comunidade. Matusalém viu não apenas o início, mas também o desenvolvimento da história da humanidade, absorvendo e transmitindo conhecimento sobre os desígnios de Deus. Cada dia era uma oportunidade para ele fortalecer sua fé e influenciar positivamente aqueles ao seu redor, lembrando-os da importância de uma vida dedicada ao serviço divino e à intercessão perseverante. A vida de Matusalém não era apenas um testemunho de fé pessoal, mas também um chamado à comunidade para se unir em oração e ação. Ele ensinava com sua própria vida que a presença constante de Deus pode sustentar e guiar através das adversidades e das épocas de mudança. Sua devoção diária não era apenas um ritual, mas um compromisso profundo de estar alinhado com a vontade divina. Matusalém, assim, se tornou um farol de esperança e inspiração para os que buscavam entender o propósito eterno de Deus em suas vidas. Matusalém também intercedia pelos erros e falhas dos outros. Ele sabia que ninguém era perfeito, e suas orações pediam misericórdia e orientação divina para os que erravam. Sua voz se elevava em preces silenciosas, suplicando pela redenção e pela graça de Deus sobre aqueles que necessitavam de ajuda. Matusalém se tornava, assim, um verdadeiro intercessor, um canal de bênçãos para muitos. A cada intercessão, ele demonstrava um coração compassivo e uma fé inabalável na capacidade transformadora do amor divino. Sua vida não era apenas um exemplo de longevidade, mas de como a fé pode moldar o caráter e a conduta de uma pessoa ao longo dos séculos. Matusalém entendia que suas orações não eram apenas palavras vazias, mas uma poderosa conexão com o poder divino para trazer cura e restauração às vidas ao seu redor. Ele se colocava humildemente diante de Deus, reconhecendo sua própria humanidade e dependência da graça divina. Assim, sua intercessão não se limitava à sua própria família ou grupo, mas se estendia a todos que cruzavam seu caminho, refletindo a universalidade e o alcance do amor de Deus. Matusalém, através de sua vida de oração e intercessão, continua a inspirar aqueles que buscam uma vida de propósito e significado,
lembrando-nos da importância de estar sempre em comunhão com o divino em todos os momentos da vida. No decorrer de sua vida, Matusalém viu a necessidade de transmitir a fé e a esperança a cada geração. Ele contava histórias de Enoque, seu pai, que andou com Deus e foi levado sem ver a morte. A intercessão divina, presente na vida de Enoque, era um legado que Matusalém carregava com orgulho e devoção. Cada história contada era uma forma de manter viva a fé e a intercessão divina. Para Matusalém, cada narrativa era mais do que um relato do passado. Era uma oportunidade para inspirar e educar os jovens sobre a importância de uma vida íntegra com Deus. Suas palavras ecoavam com sabedoria ancestral, lembrando a todos que a comunhão com o divino não era apenas um privilégio, mas uma responsabilidade compartilhada por toda a humanidade. Matusalém percebia que as histórias de Enoque não eram apenas eventos do passado, mas lições vivas que moldavam o presente e o futuro. Cada narrativa era tecida com detalhes que ilustravam a presença constante de Deus na vida de seu pai, incentivando outros a seguirem seus passos de fé e intercessão. Ele entendia que a transmissão da fé não se limitava às palavras, mas à maneira como ele vivia sua própria vida diante de Deus e dos outros. Assim, Matusalém se tornou um guardião das histórias sagradas, um contador de histórias que unia as gerações através do poder transformador da fé e da intercessão divina. Ao envelhecer, Matusalém continuou sua missão de interceder pela humanidade. Ele compreendia que sua vida extraordinária era um símbolo do amor e da paciência de Deus. Matusalém orava não apenas por si mesmo, mas por todos ao seu redor, pedindo a Deus que concedesse sabedoria e força para enfrentar os desafios da vida. Sua intercessão era um farol de esperança para muitos. À medida que os anos avançavam, sua voz se tornava ainda mais profunda e cheia de compaixão, refletindo a profunda conexão que ele mantinha com o divino. Matusalém entendia que a intercessão não era apenas uma responsabilidade, mas um privilégio de poder servir como um canal de bênçãos para aqueles que precisavam. Matusalém, em sua sabedoria acumulada ao longo dos séculos, percebia que a verdadeira grandeza não estava na longevidade física, mas na maneira como ele investia sua vida em amor e serviço aos outros. Sua jornada de fé e intercessão inspirava respeito e admiração, mostrando que a idade não diminuía sua capacidade de impactar positivamente o mundo ao seu redor. Ele continuava a ser um exemplo vivo de como a persistência na busca espiritual pode transformar vidas e renovar a esperança em tempos de incerteza. Assim, Matusalém deixava um legado duradouro de fé, paciência e intercessão que ecoava através das eras, convidando a todos a se voltarem para Deus em todas as circunstâncias da vida. O exemplo de Matusalém nos ensina a importância de viver com propósito e fé. Sua vida longa foi uma oportunidade para servir a Deus e ao próximo, intercedendo continuamente. Matusalém nos mostra que, independentemente da duração de nossas vidas, podemos fazer a diferença através da oração e da intercessão. Seu legado é um chamado para todos nós seguirmos seus passos e buscarmos a presença de Deus em cada momento. Ele nos lembra que a vida não é medida apenas pelo número de anos vividos, mas pela profundidade de nossa conexão espiritual e pelo impacto que deixamos na vida dos outros. Assim, Matusalém continua a inspirar gerações a viverem com um propósito maior, cultivando uma fé que transcende o tempo e transforma realidades. A história de Matusalém não é apenas um relato distante, mas uma narrativa viva que nos desafia a refletir sobre como estamos investindo nossas vidas. Seu compromisso com a oração e a intercessão é um testemunho poderoso de como cada um de nós pode ser um agente de mudança positiva no mundo ao nosso redor. Ao seguir o exemplo de Matusalém, somos encorajados a buscar uma vida de significado e serviço, onde a nossa fé não apenas nos sustenta, mas também ilumina o caminho para os outros. Que a história de Matusalém nos inspire a vivermos com integridade, esperança e um profundo compromisso com o amor e a justiça divina, deixando um legado de fé que perdure para além de nossa própria existência. Através da história de Matusalém, aprendemos que a intercessão divina é uma força poderosa que pode transformar vidas. Suas orações fervorosas e seu exemplo de fé são um lembrete constante de que Deus está sempre presente, ouvindo nossas súplicas e respondendo com amor. Matusalém viveu uma vida de intercessão, e sua história nos convida a fazer o mesmo. Seu compromisso com a oração não apenas fortaleceu sua própria jornada espiritual, mas também foi uma fonte de esperança e conforto para aqueles que o cercavam. Ao seguir seus passos, somos desafiados a cultivar uma vida de comunhão íntima com Deus, confiando na poderosa influência da intercessão para trazer cura e transformação às vidas ao nosso redor. Matusalém nos ensina que a intercessão não é apenas um ato de piedade, mas uma forma de participar ativamente na vontade divina para o mundo. Suas experiências com Deus ao longo de quase um milênio ilustram a importância de perseverar na fé e na confiança na bondade divina. Sua história é um lembrete inspirador de que cada um de nós tem o potencial de ser um agente de mudança através da oração fervorosa e da intercessão contínua.
Que a vida de Matusalém continue a nos motivar a buscar uma vida de dedicação e serviço, onde nossas orações não apenas nos conectem mais profundamente com Deus, mas também sejam um canal de bênçãos para o mundo que nos cerca. E assim, ao lembrarmos da vida de Matusalém, somos inspirados a cultivar uma fé inabalável e a interceder continuamente por aqueles ao nosso redor. Que possamos aprender com seu exemplo e buscar a intercessão divina em nossas vidas diárias. Para continuar nessa corrente de histórias bíblicas, escolha uma das 2 orações que aparecerão na tela e inscreva-se no canal para mais inspirações. Que Deus abençoe a todos que assistiram a este vídeo.